é universitário, você vai passar pelo bendito TCC. E eu vou te falar como foi que eu fiz para escolher o tema do meu TCC e como eu fiz o meu TCC em 4 dias. Oi gente, tudo bom? Voltei com mais um vídeo, mas antes de falar do tema que eu vim falar hoje, eu quero muito agradecer a cada nova inscrição, a cada visualização. Eu faço isso aqui porque eu gosto, porque é um momento que eu relaxo, que eu tenho uma descontração, que eu me divirto. Eu espero contribuir, seja com informação, seja com estudo, seja com qual for o foco do meu vídeo, que eu possa atingir o público desejado e que esse público se simpatize e se identifique com o que eu tô falando. Ok? Então, muito obrigado. Se você é novo aqui, já se inscreve, já dá um like, que isso ajuda o YouTube a me notar. O meu primeiro medo, quando se falava em TCC e eu estava cursando a faculdade de Direito, era que eu não fazia ideia do que eu ia falar. Eu não tinha ideia, Jaine, do que você vai falar no seu tema. Não fazia ideia. Até que um dia, um anjo em forma de professor estava em sala e ela falou de temas que havia lido e encontrado. Eu não sei exatamente aonde ela havia achado aqueles temas, resolveu repassar pra gente. Um deles foi o que mais me chamou a atenção, que falava sobre discriminações trabalhistas. Eu peguei na minha última folha do caderno e anotei esse tema. Eu estava no 7º semestre. O meu TCC, para estar apresentando, estava 1 ano e meio. E como era uma professora de Direito do Trabalho, então é óbvio que ela passou temas relacionados a Direito do Trabalho, que sempre foi a minha paixão. Eu tinha um foco de que, provavelmente, por gostar da matéria, eu faria um TCC em Direito do Trabalho. E eu acredito que essa seja a primeira dica importante. Faça o seu TCC numa área que você goste, que você se identifique, porque vai ser muito mais fácil tanto de entender, quanto de estudar, quanto de elaborar o seu trabalho, beleza? Depois disso, passou uns dias, eu lembrei desse nome e eu comecei a pesquisar na internet várias e várias coisas a respeito de discriminações trabalhistas. E eu ia salvando tudo no meu favoritos ou nos arquivos dentro do meu computador. E eu salvei muita coisa, muito artigo, muito material, jurisprudência. Eu já fui fazendo todo o meu acervo lá dentro. Quando eu cheguei no 9º semestre, foi o momento de fazer o pré-projeto do meu TCC. Trabalho bem sucinto, ele não dava, acho que tinha que ser 5 folhas, não tenho certeza. Eu tinha que fazer em estilo paper, entregar, grosso modo, o que eu queria falar do meu TCC, quais seriam os meus objetivos e tudo mais. Aí, então, era efetivamente a hora de escolher o meu tema. Voltei lá no 7º semestre, peguei aquela folhinha que tava lá, naquele caderno, e é esse o tema. Porque eu tinha tanto material já, e era um assunto que eu tinha gostado. Porque o que ele falava? De discriminações no âmbito trabalhista. De uma mulher não ser contratada simplesmente por ser mulher, deficiente não ser contratado pelo simples fato dele ser deficiente, de uma pessoa ser demitida porque tem HIV, enfim, várias formas de discriminação no âmbito trabalhista. Não é na época eu tinha um professor que ele não me dava direito de trabalho, mas além de professor, ele era muito amigo meu, por trabalhos extracurriculares que tínhamos em comum, de uma gincana que tem aqui na minha cidade, enfim. E eu escolhi ele para ser o meu orientador. O TCC da minha faculdade, ele é em formato paper. É um pouco diferente de muitas universidades. O paper não podia ter mais de 40 páginas. Na primeira folha é nome, título, teu nome, começa o texto. Então eu tinha 40 páginas para escrever. Eu pensei, meu Deus, aonde eu vou tirar conteúdo para tanta página? 40 páginas. Resumo da história, eu tive que tirar conteúdo para encurtar o meu TCC, porque tinha folha demais. Começar a fazer o TCC, como foi? Por incrível que pareça, eu sentei 4 vezes para fazer o meu TCC. Sim, mas isso exige o quê? Dedicação. Sem dedicação, nem em 1 ano você faz um TCC, certo, gente? 4 vezes que eu realmente falei, não, sentei e hoje é dia de fazer o TCC. A minha mãe trabalha numa faculdade em outra cidade, que fica no litoral, em Navegantes, aqui em Santa Catarina. Eu fazia estágio na época, na faculdade, fazia estágio de Direito na Caixa Econômica, inclusive.
E eu estava com horas sobrando. E eu pensei, eu vou pegar essas horas acumuladas para dar o primeiro pontapé inicial no meu TCC. O que aconteceu? Pedi folga, meu chefe me deu folga, fui para Navegantes, essa cidade, nessa faculdade, com a minha mãe, e eu me meti na biblioteca às 7h30 da manhã, naquele dia. É uma biblioteca maravilhosa, porque ela é de frente pro mar, então é outra coisa pra gente estudar, né? Eu peguei essa pessoa aqui, desliguei meu celular, ele não ficou ligado, eu desliguei às 7 e pouquinho da manhã. Comecei a primeiro planejar quais seriam os meus títulos, os meus subtítulos, fiz todo um esqueleto do que eu iria escrever. E como eu estava numa faculdade, eu estava com todos os livros que na faculdade tinha o curso de Direito lá, eu estava com todos os livros à minha disposição. Então estava muito fácil, entre aspas, porque eu simplesmente tinha dúvida. Preciso de um conceito doutrinário. Eu ia lá na prateleira, pegava o livro, trazia pra minha mesa, folhava, encontrava o que eu melhor gostava, entendia e transcrevia pro livro a citação, por exemplo. Então foi tudo muito fácil. Nesse meu primeiro dia, eu fiquei das 7 e pouco da manhã ao meio-dia, parei pra almoçar, voltei iniciozinho da tarde, um pouquinho, fiquei até às 6h30 da noite escrevendo meu TCC. Então, se for contar, eu fiquei mais de 8 horas naquele dia só em cima do meu TCC. Só liguei meu celular no meio-dia, voltei a desligar porque realmente o foco era o meu TCC. E infelizmente sabemos que esses benditos celulares tiram nossa atenção, e tiram mesmo. Então eu preferi, não, eu vou desligar porque alguém vai mandar mensagem, aí é aquela coisa, né? Eu paro pra olhar uma mensagem. Quando eu vi, eu já olhei o Instagram, já olhei o Facebook, já olhei meu e-mail, já olhei meu não sei o que. Então eu pensei, não, deixa ele ali desligadinho, que eu não corro risco de mexer nele. E, gente, eu fiz muita coisa do meu TCC. Essa parte conceitual e doutrinária mesmo, nossa, eu fiz muito, adiantei demais. Essa primeira parte conceitual do meu trabalho, eu fiz tudo naquele dia e era meu primeiro capítulo. Em falar um pouco da história do direito do trabalho, definição de empregado, empregador, essas coisas que é mais inicial de TCC, que é definir, é conceituar, colocar entendimento doutrinário, eu fiz tudo naquele dia. Por quê? Eu tive mais de 8 horas pra fazer isso e eu tinha uma biblioteca à minha disposição. E melhor, eu estava mais de 6 meses colhendo o material, sabia o que eu tinha que fazer. Eu ia falar das discriminações no âmbito trabalhista. Com isso, o que eu ia fazer? Analisar a jurisprudência. Mas para fazer isso eu tenho que começar lá do começo e trazer a parte conceitual de direito do trabalho. O nome do meu TCC foi exatamente intitulado assim, ó, o princípio da dignidade da pessoa humana nas relações discriminatórias trabalhistas. É você que é da área mesmo, vai entender que o que eu quis falar foi discriminações trabalhistas. Cadê o princípio da dignidade da pessoa humana? Gente, o princípio da dignidade da pessoa humana é o principal, é a base pilar da nossa Constituição Federal. Isso nem tem que ser formado em direito, nem acadêmico pra saber. Quando alguém viola uma lei trabalhista, nesse caso, de te demitir ou não te contratar porque você tem uma deficiência, porque você tem HIV, porque você é mulher, porque mulher engravida. Mulher engravida vai me dar prejuízo, vai ficar afastada do trabalho por 4 meses, depois o filho vai precisar ir no médico, tem que ficar saindo porque a lei ampara que a mãe saia. Eu não vou contratar a mulher. Gente, eu achei na época notícias de empresários que falavam exatamente isso. Eu não vou contratar a mulher porque é prejuízo. Mulher sai muito, mulher tem filho, mulher engravida e blá blá blá. Mas voltando ao que eu estava dizendo, então meu primeiro capítulo do trabalho eu fiz ali naquele dia, fiz todo ali naquele dia. E mandei ao meu orientador o meu primeiro capítulo feito em um dia. A partir do momento que ele me deu uma devolução, eu já podia continuar. Depois desse um dia, eu tive mais um dia que eu fui na biblioteca, nessa mesma faculdade, passei o dia. E aí fechou minhas bibliotecas. Aí teve mais 2 dias que... eu estagiava só na parte da tarde. Eu cheguei bem cedo no meu trabalho, tipo 8 horas da manhã. E eu começava a trabalhar só 1 hora da tarde no estágio. E fiquei até 1 hora da tarde fazendo o meu TCC no trabalho. Porque era um lugar quietinho, calmo. A maioria das pessoas só chegavam na parte da tarde. E lá tinha o benefício, porque eu amo tela dupla, de ter 2 telas. Uma pra você ver o documento e uma pra você redigir o que você tá fazendo. Então, pra mim, analisar a jurisprudência foi mais fácil, porque
E uma outra vez, eu fiquei em casa um dia à noite, que eu fiquei assim das 9 da noite até umas 2, 3 da manhã, terminando o TCC, que foi o último dia. Que aí eu mandei pro meu orientador a última versão finalizada, ele fez os ajustes e aí tava show. Por que isso aconteceu? Porque eu realmente vim me preparando, eu não caí de paraquedas num assunto que eu não fazia ideia do que eu ia falar e que eu tinha que começar do zero. Então, a maior dica que eu posso dar pra você é essa. Começa a pensar no seu TCC um pouco antes de ser a hora de pensar no seu TCC. Pesquisa temas, analisa temas, pede dica para professor. Quando chegar efetivamente a hora de fazer o TCC, já tem muita noção de todo o tema que vai ser abordado no seu trabalho. Então, gente, realmente, o meu trabalho ele foi feito em 4 dias. Eu fiz, você também é capaz de fazer. É só se dedicar. Você também não precisa fazer em 4 dias. Comigo acabou por acontecer. Eu jamais imaginava na minha vida que eu faria um trabalho de conclusão de curso em 4 dias. Já uma observação, não foi 4 dias seguidos, né, gente? Entre cada um desses dias eu tinha o prazo de esperar o meu orientador me dar um feedback do que eu tava fazendo, também pra eu não estar fazendo uma linha totalmente errada e daqui a pouco não valer de nada tudo que eu escrevi e ele achar uma bosta, né? Eu não tirei 10 por conta desses vermelhinhos aqui que eu não tirei 10, ó. Porque eu, na minha formatação, tive erros. Outros errinhos assim, ó, por exemplo, isso aqui tinha que ter ficado aqui junto e eu coloquei umas palavras aqui no meio, tá vendo? Ó, que me descontou 0,10, por exemplo. Aqui também, ó, a professora que corrige formatação, ela colocou, se tem página, cadê as aspas? Por quê? Porque eu citei novamente o Martins, 2015, página 01, e naquilo que ele falou, eu não botei as aspas que precisava colocar. Então foram esses tipos de errinho que eu tive. Mas nota de apresentação e conteúdo, eu tirei 10. Nos 2 quesitos, que lá a gente tem essa definição de quesitos, 3 notas. Apresentação, conteúdo e formatação. É isso, se tiver alguma dúvida sobre TCC, quiser algum material que seja nessa área que eu fiz, ou se quiser até ler o meu trabalho, eu posso mandar por e-mail pra quem quiser. É só me mandar uma mensagem aqui ou em alguma das redes sociais que também estão todas escritas aqui embaixo. Espero ter ajudado você. E foco nesse TCC aí, que dedicação é tudo nessa vida. E, além de se dedicar, desliga o celular quando for fazer ele. Show? E também vai se preparando antes, não deixa pra última hora, não. A pior coisa que a gente pode fazer é deixar esse tipo de coisa pra última hora, porque não vai sair bem feito e você vai ficar nervoso e vai dar tudo errado. Certo? Antecipação das coisas aí. Beijo!